bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico aqui no nosso ateliê. Hoje o assunto é escalas e escalímetros. Vamos lá? Dando prosseguimento ao nosso assunto, então, escalas e escalímetros, né? A gente traz aqui o exemplo de dois objetos, né? Que representam um personagem do cinema que tem aí aproximadamente 60 centímetros, 67, se eu não me engano, e que foi reduzido aqui, né, nesses modelos, nessas miniaturas, sem que se perdessem as suas proporções, a sua geometria, né? Então, para vocês perceberem o que a gente quer dizer com essa questão da escala, né? É um fator, né, de redução ou de ampliação que permite representar o objeto, né, sem que as características dele sejam perdidas, tá? E de forma que a gente possa colocar esse objeto em uma folha de papel, de forma que a gente possa colocar esse objeto como uma maquete, por exemplo, né? Tá? Então, que ele seja legível e que se possa tirar medidas precisas, tá? Então, por exemplo, aqui no desenho já, né, a representação desse objeto, vocês observem, claro, ele é um objeto que tem uma geometria esférica, né? Aqui ele já aparece com essas deformações referentes à vista frontal, vamos dizer assim, dele, né? Que fica ortogonal, né? Então a gente vê os contornos desse objeto, né? Em linhas circulares, e aqui a gente começa a ter condições, né? De tirar as medidas, né? De informar, né? Medidas. Esse é um desenho de internet, né? E ele provavelmente ele é americano, e está com medidas em polegadas aqui, né? Então, mas de qualquer forma, ele serve para ilustrar, né? O que a gente está querendo dizer com relação à razão de semelhança entre as medidas do desenho e as medidas reais do objeto, tá? Então, essa é a grande relação, né? Desenho dividido por objeto, que é igual a K, né? Ou seja, a escala, o fator de escala. Então, a medida gráfica do desenho, né? Linear ali que a gente tenha, dividida pela medida representada daquele mesmo lugar ali do objeto, né? Se é a altura, se é a largura, se é um detalhe, né? Quanto o objeto real ele possui em relação à gráfica, né? A medida gráfica, que dá, então, a razão que é o título da escala, né? O nome da escala. Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem uma planta de situação, né? De quadras, né, uma quadra inteira e outras partes de quadras vizinhas com ruas, né, e um lote aqui representado, a gente sabe que é um espaço bastante grande, né, uma quadra inteira de uma cidade, né? Então, para a gente colocar isso em um papel, a gente tem que diminuir bastante, né? Então, a escala aqui, ó, é 1:1000, ou seja, uma unidade do meu desenho representa 1000 unidades do meu objeto real, né? No caso aqui, se a gente estiver falando em 1 centímetro do meu papel, né? Cada centímetro do meu papel representa 1000 centímetros da minha unidade real, né? Do meu objeto, tá? Ou seja, 10 metros aqui, né? 1000 centímetros, né? Seriam 10 metros, se 100 centímetros é 1 metro, né? A gente tem desenhado no papel com 1 centímetro de tamanho, né? O meu 1 centímetro no papel representa 10 metros na escala real, tá? No objeto real, tá certo? A gente tem alguns tipos aí. A gente pode representar o objeto no tamanho natural dele, né? Onde cada centímetro representará, do desenho representará 1 centímetro do objeto propriamente, né? A gente tem a escala de ampliação, que é quando a gente tem um objeto pequeno, a gente precisa ampliar esse desenho para poder visualizar os elementos dele, as partes, né? Como um relógio, por exemplo, uma placa de circuito integrada, impressa, né? Um chip, coisas assim bem pequenas que a gente precisa ampliar bastante para poder planejar esse objeto, né? E a escala de redução, que é o que a gente viu no exemplo anterior ali,
que o objeto é muito grande e para a gente colocar numa folha a gente precisa diminuir esse objeto numa relação conhecida, né? Que a gente consiga, a partir do que está indicado, fazer a leitura do tamanho correto, do tamanho real. Então, o objeto reduzido em escala, né? O desenho reduzido em escala, ele nos permite ler, né, o tamanho real do objeto a partir dessa relação de proporção, certo? Então, para designar, né, a gente usa a palavra escala, né, seguida da relação, né, do fator propriamente dito, né? Então, escala 1 para 1, escala x para 1, sendo que x maior que 1, né? Ou seja, uma escala de ampliação, eu posso ter 2 unidades para cada uma, né? Então, 2 unidades desenhadas para cada uma unidade do meu objeto. E escala de redução, a cada uma unidade desenhada, eu tenho x unidades do objeto real, tá? Ou pode ser abreviado ESC, né? Então, mas sempre tem que ser indicado dessa forma, tá? Com o nome, seja inteiro ou abreviado, seguido da relação de proporção que a gente está usando a escala, tá? E essas questões, algumas delas, né, estão na norma 16752, item 6, né, emprego de escalas. Ela entrou nessa norma agora em 2020, ela tinha uma norma específica, né, essas orientações estavam em uma norma específica para a escala, que foi cancelada com a publicação dessa 2020. Então, tomem cuidado para não usar a norma antiga, tá? Apesar de que não teve grandes alterações, ainda assim pode ter passado alguma coisa e a gente usar a norma antiga corre esse risco, né? Então, exemplo aqui, né? Escala 1 para 50, né? É assim que a gente lê, né? Escala 1 para 50. Então, o que significa? Uma unidade de desenho para cada unidade do objeto real. 1 para 50, né? Escala aqui abreviada já, né? ESC, né? 5 para 1, né? É uma escala de ampliação. Sempre que tiver do lado de cá o número maior que 1, é ampliação, né? Quando tiver do outro lado, é redução, certo? Então, a gente tem 5 unidades do desenho, então, por exemplo, 5 centímetros desenhados para cada 1 centímetro do meu objeto real. Eu estou ampliando, certo? Escala, então, 5 para 1, tá? Observem que quando a gente faz essa conta, né, de quantas unidades do objeto, do desenho representam um objeto, né? A gente está considerando que eles estejam na mesma unidade, tá? Então, se eu tiver uma escala 1 para 50, eu digo que uma unidade do meu desenho para cada 50 unidades do objeto real, e eu estou trabalhando em metros, por exemplo, eu estou considerando que o meu metro tem 100 centímetros, né? E que o meu desenho, né, para cada metro vai ter 2 centímetros, porque aí 100 centímetros vai valer 2 centímetros. Ou seja, vou diminuir para 50, né? Esse 50 é em relação a centímetros, é 50 vezes menor, mas em centímetros, tá? Não sei se ficou claro isso da forma como eu falei, né? Mas a gente pode ir comentando isso mais para frente, tá? Aqui, então, a indicação, né? Como informar. Então, se vocês têm uma folha com vários desenhos, o que predomina vai ser indicado na legenda da folha, lá no selo, né? Se houver mais de uma escala, então vocês terão, né, necessariamente que indicar junto ao desenho que tem escala diferente dos demais, né? A escala específica daquele desenho, tá? Se tiver numa folha, o que é pouco comum, né? Geralmente a gente uniformiza as coisas, né? Mas tiver vários, né? Então todos vão ter que ser indicados abaixo de cada desenho, né? Mas normalmente a gente tem uma boa parte do desenho numa escala, por exemplo, uma planta baixa, 1 para 50, e aí a gente faz um detalhe de como uma viga se encontra numa parede, por exemplo, né? Num corte, né? Por exemplo, e aí um detalhe ampliado, né? Não para 10, não para 20, né? O detalhe de um banheiro, por exemplo, a gente faz uma planta baixa, não para 50, e detalha o banheiro na escala 1 para 10, 1 para 20, ali do lado da planta. Então ali a gente escreve que ali é diferente do restante, tá? É nesse sentido. Então a norma, ela recomenda, né, essas escalas aqui, né? 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, né? 1 para 1, 2 para 1, 5 para 1, ou seja, que são, é super importante isso,
que as escalas adotadas, né, o fator de relação adotado, ele esteja presente nos escalímetros do mercado, né? Porque o escalímetro serve para a gente facilitar o nosso trabalho, né? Tanto na hora de desenhar à mão, quanto de ler um projeto impresso, plotado, né? Foi feito em AutoCAD, mas ele vai ser impresso, né? Vai ser levado para um escritório, vai ser levado para uma obra, vai ser levado para uma fábrica, né? Uma indústria, por exemplo, produção, né? E a gente precisa fazer determinados planejamentos, por exemplo, orçamento, né? Enfim, existe sempre a necessidade de fazer leituras, né? Seja no processo de projeto ou no processo de execução de um objeto, né? E essa leitura a gente faz facilmente com os escalímetros, que é o que a gente vai ver também um pouquinho, tá? E por isso as escalas precisam estar nesses escalímetros. Então a norma recomenda essas, já tem a norma também específica, né, de desenhos arquitetônicos que permite, né, um pouco, flexibiliza um pouco, né, a utilização da 1:75, por exemplo, né, mas tanto a 1:75 quanto a 1:125, por exemplo, elas, ainda que não estejam aqui nesse rol indicado, né, pela norma 16752, elas existem nos escalímetros, né? Então, eventualmente, tem um projeto de um hospital, por exemplo, né? É muito grande para botar não para 50 às vezes, né? E não, às vezes até não para 100 tu consegue colocar ou não consegue, tem que fazer em várias partes, né? De folhas, né? E às vezes a 1:75 resolve em algum momento. Então, tem essa flexibilização, ainda que a recomendação sejam essas múltiplas, né? Mesmo que 1:10, 1:20, 1:50, múltiplos de 2, de 5 e de 10, tá? Basicamente. Como eu disse, né? Então os escalímetros existem de 5 tipos, tá? Não vou falar de cada um deles. O que varia é que tipo de escala vem nesses escalímetros, né? Que ele dá ênfase maior ou menor para determinada área da engenharia, da arquitetura, né? Para facilitar o trabalho do projetista, né? E então a escala mais utilizada na área da construção civil, seja em arquitetura e engenharia no Brasil, né, é a escala número 1, né, que contém as escalas 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125, tá? Por que eu ressalto essa questão de ser no Brasil? Porque vocês vão pegar algumas bibliografias, tá? Como, por exemplo, Giesecke ou do French Thomas, né, que se referem lá nos capítulos sobre escalas, em escala de arquitetos, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque esses arquitetos são os arquitetos lá dos Estados Unidos, lá da Europa, talvez, tá? Dos Estados Unidos, com certeza. Porque eles usam muito o desenho em polegadas, né? Então, as escalas dos arquitetos a que eles se referem são as escalas em polegadas. No Brasil, essa escala é a escala número 5, e geralmente quem usa um pouco mais essa escala em polegadas são os engenheiros mecânicos, né? Mas ainda esses também trabalham com essas outras escalas decimais, né? Métricas, né? No caso, sistema métrico, tá? Então, um parênteses aqui só para vocês se atentarem para essa questão, mas tenham em mente que a escala número 1 é a escala mais usual aí, tá? Na área da construção. Também a gente tem isso aqui eu já comentei, né, anteriormente, né, que é a norma NBR 6452 referente a desenho arquitetônico, amplia um pouco o rol de sugestões aí das escalas, né? Ela ainda é uma norma mais antiga, né, mas ela representa bem aí o que se usa mais em desenho realmente da área de construção, aí de arquitetura principalmente, mas eu falo em construção geral porque também na área civil, na área de projetos elétricos, hidráulicos, eles vão seguir mais ou menos, né, os padrões adotados no arquitetônico, que é o primeiro projeto feito, né, pelo menos o primeiro ser lançado, né, mesmo que a equipe trabalhe em conjunto e sejam construídos de forma bastante coletiva, né, atualmente os projetos, tá? Bom, e essa mesma norma, ela também traz um item que se chama
uma outra opção de escala, que é a escala gráfica, tá? Que aqui, particularmente no nosso sistema remoto, né, de ensino de engenharia, que a gente está tendo que adotar emergencialmente, ele se torna bastante importante porque a gente vai estar trabalhando com desenhos digitalizados, né, muitas vezes através de fotografia, escaneamento, tá? Então, é realmente importante porque ela dá essa relação que a gente adotou, né, de que X centímetros no papel representam X dimensões, né, metros ou unidades, né, do meu desenho. Quando eu reduzo por fotocópia, né, e porventura eu perco essa relação perfeita de escala, a minha escala gráfica me dá a condição de retomar, né, de ter a ideia de quanto realmente essa proporção de desenho está feita, né, de como ela foi feita, tá? Então aqui essa escala está dividida, né, nos intervalos gráficos, né, que a gente tem no desenho, tá? Por exemplo, em centímetros, e o quanto ele representa no objeto real, tá? Então a gente determina um 0 e para minha direita eu vou colocar os intervalos maiores, né? E para minha esquerda eu vou subdividir esse intervalo em partes menores, tá? Para facilitar a leitura. Então, por exemplo, aqui eu posso ter 2 centímetros que valem 5 metros, né? E ali com 4 centímetros eu vou ter 10 metros. E assim sucessivamente, e pro outro lado a gente subdivide isso, tá? Então vamos para a parte de desenho mesmo, para a gente tentar entender um pouco melhor, tá? Aqui eu tô com o escalímetro número 1, né? Que tem essas escalas que a gente comentou ali. Ele é um escalímetro de 30 centímetros. Tem um outro aqui com 15 centímetros, mas também é um escalímetro número 1. E tenho aqui um escalímetro em leque, né? Um escalímetro de bolso, que ele tem uma série de escalas ali, e esse particularmente não tem, tem algumas diferentes, assim, do que o escalímetro número 1 traz, né? Então, vou medir aqui com uma trena, só para vocês terem uma noção aqui dos intervalos, né, do escalímetro. Por exemplo, aqui no escalímetro 1 para 100, cada unidade minha vale 1 centímetro, tá? Vale não, ele está desenhado na minha escala com 1 centímetro, tá? Então, quando eu digo que o meu 1 aqui é 1 metro, eu estou dizendo que 1 centímetro corresponde a 1 metro, tá? Ou posso usar isso como fosse uma escala 1 para 1 e fazer centímetros também. Na 1 para 50 aqui, ó, o meu 1 vale 2 centímetros, né? Aqui na 1 para 20, o meu 1 vale 5 centímetros, tá? Então, isso é uma forma de atalhar essa conta que a gente tem que fazer, né? A gente vai direto lá, aplicando, né, os valores, ó. 1 para 25, 4 centímetros, né? E assim sucessivamente, né? Se vocês fizerem a conta do que vocês querem representar, vai dar esses valores aqui, ó. Então, 75 também. E não para 125, vocês vão ver que o 1 é menor ainda que 1 centímetro, né? Então, é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês verem que esses intervalos, eles têm tamanhos maiores e menores do que os centímetros, né? E exceção do 100, que tem uma correspondência, né? Então, se usarem 1 metro, estarão trabalhando 100 vezes menor quando vocês escolherem 1, né? Ou podem usar como se fosse uma escala 1 para 1, pensando que qual unidade da escala é 1 centímetro. Essa aqui mostra algumas unidades diferentes, como 1 para 15, 1 para 33, né? 1 para 40, 1 para 30, tá? Mas não são escalas comuns, então procurem sempre usar essas mais usuais no desenho de vocês, tá? Porque é muito difícil alguém ter uma escala 1 para 33, tá? É mais fácil ter esse tipo 25, 75, 20 e 100, tá? Então, evitem escalas mirabolantes, usem escalas convencionadas, tá bem? Mais usuais. Aqui, então, os dois objetos que eu tinha comentado lá nos slides, né? Para exemplificar que essa relação, né? Que a gente pode aumentar ou diminuir sem perder as proporções e a geometria. Tá? Eu vou usar aqui um cubo para a gente desenhar, né, esse cubo, que as faces, né, uma face na verdade, né, que tem o mesmo lado aqui, então vou medir, ele tem 5,2, tá, de lado,
esse quadrado, que é a face, no caso do meu cubo, e cada quadradinho desses, né, ele vai ter aí 1,7, tá? Então, a gente vai primeiro fazer o desenho na escala 1:1, né, que é para vocês perceberem o tamanho desse objeto desenhado em escala real, tá? Então, considerando aí o meu lado 5,2 centímetros, tá? E o meu quadrinho aí de 1,7 centímetros. E aí eu vou usar o escalímetro num para 100, mas a minha escala é 1:1, tá? Então fiquem atentos quanto a isso, porque como vocês viram ali, o meu escalímetro 1:100, ele tem uma correspondência ao centímetro, né? Então eu vou usá-lo como tal. Então cada unidade que eu vou desenhar é 1 centímetro. Observem que também que eu agora, claro, fiz o primeiro com as lapiseiras, né? E agora estou usando uma caneta mais fininha para os elementos internos e a caneta mais grossa para as bordas, tá? Isso vocês vão se acostumando, que são convenções para vistas ortográficas que a gente vai estar usando na frente aí, tá? Então vou colocar aqui os elementos de cota, acelerando um pouco o vídeo para não ficar muito longo, né? E as cotas, as dimensões do desenho, elas sempre permanecem as dimensões reais, tá? Ainda que a gente reduza ou amplie o desenho em escala, a cota, né, a dimensão fica a que é o objeto real, tá? Então, como aqui eu fiz o objeto na escala 1:1, não tem muita variação para vocês, né? Mas os próximos vocês vão observar que ainda que o desenho seja maior ou menor, né, o valor de dimensão continuará o mesmo, porque a gente indica o valor real, tá? Do objeto. Então aqui eu vou desenhar na escala 2:1, eu vou ampliar esse objeto 2 vezes, tá? Então, para isso, eu vou usar a escala 1:50 como referência, tá? Mas na verdade, por que eu vou usar 1:50 como referência? Porque cada unidade da minha escala 1:50 tem 2 centímetros. E é isso que eu quero. Eu quero o dobro do objeto real. Então, eu quero que 1 centímetro equivalha a 2 centímetros desenhados. 1 centímetro do cubo seja 2 centímetros desenhado. Então, a escala mais adequada para usar, no escalímetro, é a 1:50, tá? Então, eu estou usando essa escala para ampliar, tá? Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês façam aquela conta, né? Que o K dividido, né? O K é igual ao desenho, né? Dividido pelo tamanho do objeto, para vocês verem que tamanho vocês precisam e qual no escalímetro a escala mais fácil de vocês transformarem, né? Então, ali, quando eu tinha 50 vezes menor, se eu pensasse num metro, por exemplo, eu estou usando uma unidade valendo 2 centímetros, tá? Aí, no anterior, no menor, ali na escala 1:2, que eu reduzi, eu usei o escalímetro no 1:20, que correspondia ali, então, a metade, né, do meu centímetro, tá? Então, eu estou colocando aqui, finalizando, colocando as dimensões, né? Como eu comentei para vocês, sempre mantenho as unidades conforme o tamanho, a indicação de tamanho conforme o objeto real, tá? Então, ali naquele menor onde ficou a escala 1:2, né, a metade do tamanho do objeto real, a minha cota continua sendo 5,2, e aqui nesse objeto maior, ampliado, né, na escala 2:1, eu também vou colocar a largura ali de 5,2, tá? Isso é importante que vocês já tenham em vista, que o nosso próximo conteúdo é justamente cotagem, né? Então, vocês já vão absorvendo aí algumas informações referentes a essa questão, que é a não variabilidade desse número, ainda que a escala seja menor ou maior, ó, todas iguais, tá bem? Então, aqui na escala 1:1, vocês observem que o cubo fica o mesmo tamanho ali, né, do que foi desenhado, tá? A ampliação 2:1 é o dobro, né? E a outra menorzinha, reduzida,
2 vezes, né? É metade do tamanho, tá bem? 1/2. Cada unidade do meu desenho equivale a 2 unidades do meu cubo. Fazendo aqui, então, exemplificando, né? Aplicando a fórmula para a gente descobrir se a gente não tem, né, uma das dimensões, né, se a gente só tem a escala ou só tem a medida e quer saber a escala, né, então o meu Dzinho, né, minúsculo é a medida gráfica, né, a dimensão no desenho, o O é a medida do objeto, né, essa mesma correspondente, e o meu K é a razão, né, o título da escala, né, o fator de redução ou ampliação que eu quero descobrir, tá? Então aí, se a gente for medir no desenho, ó, meu desenho aqui tem 10,4 milímetros, tá? Ou seja, o dobro dos meus 5,2 do objeto real, né? Então, se eu dividir 10,4 por 5,2, eu tenho 2, né? O dobro, que é a escala de 2/1, certo? Se por acaso eu não tivesse esses valores, eu poderia tentar descobrir quanto seria o tamanho do desenho se eu tiver a escala 1/2. Então, eu faço uma regra de 3, né? E aí eu vou ter aí desenho sobre o objeto, né? Que é igual a 1 dividido por 2, né? Que é a escala que eu quero descobrir o quanto será a medida no papel, certo? Bom, aí eu tenho, então, que 2D, né? É igual a 5,2, que é o objeto real, dividido por 2, que é o meu fator de escala aí, né? 1/2. Então, eu tenho 2,6 de dimensão, né? Que é o que eu vou desenhar propriamente, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho objeto 5,2 e distância no desenho de 2,6, eu tenho uma escala 1/2. Quando eu tenho o objeto igual a 5,2 e o meu desenho com um tamanho de 10,4, eu tenho uma escala 2/1. E quando eu tenho esse objeto e esse desenho com ambos 5,2, a minha escala é 1/1. Certo, gente? Era mais para exemplificar, né? Para vocês terem visualizarem, né, graficamente aí, tá? Era isso. Qualquer dúvida, estamos no chat. Valeu!